Olá, amigo, que bom que você está aí no programa Falando do Amor de Deus. Toda semana eu tenho que trazer um tema nas pregações, porque eu não posso me aprofundar aqui na internet por causa do horário, né? A pregação aqui, ela gira em torno de 22 minutos. Então, toda semana tem um tema e eu falo quinta-feira, sobre mais ou menos o mesmo tema para abençoar a sua vida em nome de Jesus. E essa semana estarei falando aí sobre a palavra de Deus, né? Muitas coisas que as pessoas pensam que está escrito ou não está escrito, muitos versículos entendidos errado, né? E ontem na igreja eu estava pregando a palavra de Deus e eu estava explicando para eles, né, a palavra de Deus lá em Lucas capítulo de número 12, que diz assim: aquilo que foi dito no oculto vai ser revelado. O que foi dito na intimidade será pregado aos telhados, para que todos ouçam, né? Eu estava explicando para eles que Jesus estava falando um hebraísmo, uma expressão idiomática, aonde o judeu ele guardava na dispensa. A dispensa normalmente era no subsolo, era num lugar sem luz, porque eles conservavam azeite não pode ter iluminação incedida sobre ele. Eles tinham vinho, né? Não podia ter luz sobre o vinho, a temperatura tinha que ser mais ou menos a mesma, né? Então, quando alguém queria falar um segredo, falava na despensa. Era um lugar fechado, era um lugar isolado, era um lugar que não tinha janelas, e tudo aquilo que era segredo da casa, da família, se dizia na despensa, para ninguém ouvir. Mas quando alguém está em cima do telhado e ele quer falar com quem está embaixo, ele tem que gritar para todo mundo ouvir. E Jesus está ali no texto dizendo assim: tudo aquilo que ele falou em particular com os discípulos, apóstolos, era chegada a hora deles pregarem em praça pública, mas que eles tinham que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E eu estou ensinando isso nessa semana na igreja, e eu quero trazer isso para você aqui, em nome de Jesus. E hoje eu vou me ater aqui na nossa palavra aqui. Eu estou numa série que é o seguinte: a sua distância da Bíblia, né, ela vai revelar o quanto você está perto ou longe de Deus, né? Ou podemos mudar essa frase, né? Quanto mais perto você estiver da Bíblia, mais perto você estará de Deus, porque a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, quanto mais você está perto da palavra, mais próximo você está de Deus, porque você entende. Se você entende, você não ora errado. Então, tem muitos temas de congressos que estão fora de texto. Existem muitas citações bíblicas, eu vou falar isso no momento de reflexão, que não estão na Bíblia, né? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Não está na Bíblia. Vou falar no momento de reflexão. Aí se eu falar aqui, eu não falo lá. Quer que eu cito outro para você? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. E tem versículos entendidos errado. E eu vou falar isso aqui. Como o versículo que diz assim: Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não está na Bíblia. O texto ali está: e o inimigo e o ladrão, né? E Jesus está falando ali sobre o falso profeta, aquele falso pastor, aquele falso mestre, que na época a carapuça era para os fariseus, né? Então, você não vai ver lá assim: e o diabo veio matar, roubar e destruir. Está escrito ladrão. Só que as pessoas não querem entender o texto e o contexto. E aí, eles colocam palavras onde não há. Outros versículos entendidos errado, que as pessoas muitas vezes, ela diz assim: aonde tiver um ou dois em meu nome, eu ali estarei. E muitas vezes as pessoas ficam: Senhor, nós estamos com pouca gente aqui, mas o Senhor disse que onde tiver um ou dois, o Senhor estará. Não, ali é uma questão de justiça da igreja. No capítulo anterior, nos versículos anteriores, está dizendo: se uma pessoa se levantar contra você, primeiro fala com ela. Se ela não resolver, você fala com o presbitério. Se o presbitério não resolver, ele não mudar a atitude dele, você fala com toda a igreja. Se ele ainda não mudar a atitude dele, então sempre chame pessoas
Porque aonde um ou dois da igreja estiver, é como se o próprio Jesus estivesse. Então, quer dizer, essa pessoa será acusada, essa pessoa será julgada, né? Não por você, né? Pelo que você acha, mas pela igreja, que está vendo que você está oferecendo um perdão, que você está oferecendo uma negociação, e aquela pessoa, ela não aceita. Esse é o contexto. Mas muitas vezes, né? Então a maioria desses temas de congresso, a maioria dessas coisas que as pessoas muitas vezes colocam uma frase fora de texto, de contexto. E como eu estou nessa série na igreja pregando sobre isso, eu quero falar um texto aqui que muitas pessoas colocam fora de contexto, mas eu quero pregar sobre isso, porque eu tenho aí mais 15, 20 minutos para pregar para você. Então abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, palavra conhecidíssima. O apóstolo Paulo, né, está aqui preso. Ele vai acontecer ali uma manifestação do anjo do Senhor, ali um anjo, né, no presídio, né? As cadeias vão se abrir, o carcereiro vai querer se matar, e de repente o apóstolo Paulo falou para ele: não tire a sua vida. Ele olha para o apóstolo Paulo e ele diz assim, ó, né? O que faço, né, para receber? Olha aqui, versículo 31, né? Vamos no 30 para dar contexto, tá bom? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, o que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro está perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo, né? Presta atenção. Versículo 31, respondeu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? No versículo 32, assim, e pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Então presta atenção, que eu vou explicar o versículo, eu vou pregar sobre ele. Olha, a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo está dentro de um contexto, e esse contexto tem que ser analisado. Então diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e será salva a tua casa. Então o que você faz quando você está lá na igreja? Pai, é promessa, o Senhor prometeu, o Senhor falou que se eu crer, o Senhor vai salvar a mim e a minha casa, Senhor. Olha, até agora eles não se converteram. Então, você ora, muitas vezes você fala que Deus falou isso, que está na Bíblia. Mas primeiro que toda a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas foi o apóstolo Paulo que disse, né? Segundo, eu creio que foi pela revelação do Espírito Santo, mas ele não disse isso. Então as pessoas ficam na igreja dizendo assim: olha, Senhor, mas o Senhor disse, se eu creio, o Senhor salva a mim e salva a minha casa. Vamos entender esse texto? Porque quando você lê no original, ou quando você lê esse texto em outras traduções, ele te dá uma margem melhor para você entender. E ele está dizendo assim, ó: crê no Senhor Jesus, e a mesma salvação que está sendo oferecida para você será oferecida na sua casa. Vou de novo. Crê no Senhor Jesus, e esta mesma salvação que te salvará a sua casa, porque também vai ser oferecida para a sua casa. Vamos pela terceira vez, falando em várias traduções para você entender. Se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. E esta mesma salvação que você está recebendo, nós vamos oferecer também na sua casa. E por que eu não entendo isso, pastor? É só ler os versículos de baixo. As pessoas pegam o versículo isolado, lê os versículos de baixo. Olha o que diz a palavra ali. E na mesma hora foram para a casa dele, limpou as feridas dos apóstolos que estavam ali, o apóstolo Paulo, né, que estava ali. Presta atenção. E pregou-se a palavra para a família dele, e toda a família dele creu. Então quer dizer que é o seguinte: a mesma salvação que foi oferecida para ele, foi oferecida na casa dele. Eles só acreditaram em Deus, os da casa dele, da família dele, porque foi pregado a palavra, oferecido a mesma salvação que foi oferecido para o carcereiro, e toda a casa dele aceitou a salvação.
Presta atenção, nós temos na cruz do Calvário 2 ladrões. Um do lado é Dimas, do outro lado é Gesmas. Presta atenção. A pregação de Jesus são 7 palavras ditas no Calvário. A pregação de Jesus vai converter o Dimas. O Dimas, quando foi vendo Jesus falar, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, orar por aqueles que estavam ali, ele foi amolecendo o coração, o Espírito de Deus foi trabalhando na vida dele e ele aceitou a salvação que estava sendo lhe oferecida. E ele olha para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o que ele está falando lá? A mesma crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque a mesma salvação que nós estamos te oferecendo, nós vamos oferecer para os da sua casa. E se da sua casa eles aceitarem, todos serão salvos. E naquela mesma noite desceram lá, lavou-se as feridas, o apóstolo Paulo pregou para todos, eles aceitaram a Cristo como o Machia, como o Messias, e eles então foram batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pastor, por que o senhor está falando isso essa semana? Porque a sua distância da Bíblia mostra o quanto você está perto ou longe de Deus. Se você está perto da palavra, da verdade, você está perto de Deus. Se você está longe da palavra, você está longe de Deus. E por que há muitos versículos errados colocados em congressos, em convenções, na internet, pastores pregando e falando para você assim: não, disse o apóstolo Paulo, crê, será salvo tu e tua casa, e você repete, porque você não lê a Bíblia. Porque muitas vezes você come pela boca dos outros. Aí você vai falar lá: e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas não está escrito isso. Lá diz o ladrão. E o texto está falando sobre os falsos profetas. Então nós temos que entender esse texto e contexto. Quando nós falamos de Mateus 7,7, quantas pessoas dizem: não, pedir e dar-vos-á, buscais e achareis, porque todo que bate se abre, porque todo... E fala, você tem que pedir, você tem que pedir. Mas está falando do derramamento do Espírito Santo que viria. De Deus, de Jesus fazer o que tinha que fazer para que o Espírito Santo fosse derramado. Então, quando você tem uma compreensão correta da palavra de Deus, você primeiro vai orar certo, porque você não vai orar errado dizendo assim: olha, Senhor, o Senhor disse, crê e será salvo, a minha casa. Segundo, te traz uma segurança. A mesma salvação que foi lhe oferecida, está sendo oferecida para a sua família. Se a sua família não quer, aí você não tem culpa e ninguém tem culpa. Porque a salvação está sendo oferecida agora, neste programa, na internet, no rádio, na televisão, nas igrejas. A salvação está sendo alardeada, dizendo: vem e beba. Vem e receba. A palavra está sendo pregada. A mesma salvação que está sendo oferecida para você está sendo oferecida para sua família. Mas eles que têm que tomar a iniciativa de se interessar pela palavra, eles que têm que tomar a iniciativa de crer na palavra. E eles só crerão na palavra, e eles só tomarão essa iniciativa se houver uma influência do Espírito Santo. Então presta atenção, lá no Lucas 12, eu preguei isso na igreja ontem, diz assim que nós não devemos pecar contra o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas não entendem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui uma coisa divina que Deus fez a qualquer outra coisa. Mas o pior é quando você entristece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que te batiza. O Espírito Santo é ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é ele que revela, te faz lembrar tudo que você leu na palavra de Deus. O Espírito Santo é que conduz você pelo caminho da verdade, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo vai te entregar a Deus. O Espírito Santo vai desenvolver os frutos divinos em você,
Em Gálatas 2:22 em diante, temperança, longanimidade, bondade, domínio próprio, paz, amor, mansidão. Então a palavra de Deus diz que quando você entristece o agente que faz tudo isso na sua vida, que é o Espírito Santo, que é Deus na terra, então você está tirando de você mesmo a possibilidade de ser abençoado. Porque se você entristece o Espírito Santo, se você peca contra o Espírito Santo, se você se afasta do Espírito Santo, se você nega, né, Jesus diante dos homens, não professa, não prega, não fala dele, então o que vai acontecer? Você está anulando a bênção do Espírito Santo na sua vida. E sem Espírito Santo não tem conversão. Jesus poderia pregar na cruz do Calvário, Jesus poderia morrer na cruz do Calvário, Jesus poderia ressuscitar, mas se não fosse o Espírito Santo, ninguém se converteria. Por quê? Porque quem converte e convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, quem traz, presta atenção, o arrependimento, despertar do sono profundo é o Espírito Santo. O agente de conversão é o Espírito Santo. Então Jesus poderia ter ido lá, pregado 3 anos e pouco e morrido na cruz do Calvário, mas se não houvesse o Pentecostes, se não houvesse a vinda do Espírito Santo, olha, os apóstolos do Senhor, eles só se convertem depois da ressurreição, porque é um derramar do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é ele que revela certas coisas para nós. Você não viu que o Pedro falou assim: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou, através de quem? Do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo em Pentecostes, ele veio fazer morada. Quando você anula, presta atenção, entristece, porque você pecou, está pecando continuamente, você está premeditando o pecado. Quando você anula a graça do Espírito Santo, você está anulando na tua vida a salvação e a vida eterna, porque sem o Espírito Santo não tem salvação e vida eterna, pois ele é Deus e ele que é o agente do crente, é ele que faz o crente ficar de pé, é ele que transforma vidas. Então é preciso entender o texto certo. Você chegando na igreja, você diz: Senhor, oferece para minha família a mesma salvação que eu recebi do Senhor. Oferece lá na minha casa, Senhor, ainda que eles não me ouçam, leve outra pessoa, coloque pessoas do Senhor no caminho deles para anunciar a palavra. Não foi dada aos anjos, né, a incumbência de pregar a palavra, mesmo eles querendo, mas foi dado aos homens, né, o dever de pregar a palavra de Deus. Então fala para Deus: Senhor, manda alguém, Senhor, sabe, na sua casa, coloca na pregação, na internet, coloca na pregação na televisão, no rádio, o louvor, porque a salvação que foi oferecida e que você pegou, também será oferecida para eles. Então presta atenção, quando você conhece a palavra de Deus, o que vai acontecer? Muitas vezes a revolta, presta atenção, a revolta que nasce no teu coração vai ser dissipada. Outro versículo que as pessoas entendem errado, né? Por exemplo, se esse povo que me chama pelo nome clamar, se humilhar, esse texto está falando para o judeu, esse texto está falando exclusivo lá para Salomão. E o que vai acontecer lá na frente? Deus mesmo vai falar para ele, porque ele estava, presta atenção, ele, Salomão, estava pecando com mulheres estrangeiras. E aí Deus vai falar para ele: você sabe aquela promessa que eu disse? Se você se humilhar, se o povo clamar, se acontecer isso, eu não vou fazer, porque você, presta atenção, você desobedeceu. Então a palavra de Deus, ela diz assim, que nós não podemos pegar um texto fora de contexto. A palavra de Deus, ela está dizendo que quando você entende o texto vai trazer bênção para a sua vida. E você só entende o texto se você ler a Bíblia, que você vai ler o texto, o contexto. Você vai ler tudo. Irmão, todo aquele que conhece uma história pela metade, ele faz mau juízo da história. Você só pode julgar perfeitamente quando conhece os dois lados. Se você não conhece os dois lados da história, você não consegue julgar.
Então a palavra de Deus está dizendo para você ser um bereano, para você estudar a palavra, para você buscar a palavra, compreender a palavra. E a palavra de Deus, ela veio para transformar o teu ser, transformar a tua vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. A palavra de Deus, ela te limpa, porque quando Jesus de Nazaré foi lavar os pés de Pedro, Pedro falou, me lava inteiro. Ele falou, não, você está limpo pela palavra. A palavra te limpa, a palavra te purifica. Esta palavra, ela te sustenta, essa palavra transforma. Você pode transladar coisas para o judeu, para a sua vida? Pode. Você pode trazer textos que não foram escritos para você, mas você fala, pastor, eu vou tomar posse desse texto? Pode, mas o texto tem que ser entendido corretamente para não ser pretexto para erro. Então a palavra de Deus está dizendo que Deus vela pela tua palavra, e quando você entende o texto, você ora certo. Você não vai ficar pedindo para Deus, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor disse que ia salvar a minha família. Não, Deus te salvou, te ofereceu a salvação. Você já é salvo em Cristo Jesus, e essa salvação, se a sua família quiser, a mesma, a igual, a mesma salvação que está sendo oferecida para você será oferecida para eles. Mas, preste atenção, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Irmão, não há quem não escute a palavra de Deus. Ela está sendo pregada na igreja, na internet, na televisão, no rádio, na rua, nos outdoor, nas faixas, nas camisetas, nos bonés, nos folhetos distribuídos. Quem quer, olha o que ele diz para a mulher lá no Poço de Samaria, né? Quem quer beber, beba, e vai fluir rios de águas vivas. Ela disse assim, nossa, mas olha, nós tivemos um antepassado que ele fez um templo aqui, nós adoramos aqui neste monte, mas o judeu diz que o certo é adorar lá no monte, em Jerusalém. Ele disse assim, chegará o momento, depois da ressurreição, que os adoradores adorarão o Espírito e a verdade em qualquer lugar. Então a palavra de Deus, ela está sendo pregoada, ela está sendo pregada, oferecida. O banquete está colocado, quem tem fome coma, mas muitas vezes as pessoas não querem, elas não querem. Você oferece, e eles ficam com os manjares do mundo, aquilo que Satanás está oferecendo. E quando nós entendemos o texto errado e oramos errado, aí fica mais confuso ainda, porque nós falamos assim, como que Deus não cumpre aquilo que ele prometeu? Se o apóstolo Paulo diz, crê que será salvo tu e tua casa, tem que ser salvo, mas ele não disse. Ele disse que a salvação que está sendo oferecida para você será oferecida para sua família. Então a palavra de Deus, ela está indo de encontro à nossa necessidade. Mas, irmão, fala a verdade, há quanto tempo que você não lê um livro da Bíblia inteiro? Há quanto tempo que você não manuseia? Não estou falando de celular, não estou falando de eletrônico. Há quanto tempo que você não pega nas páginas, que você não se debruça de frente à Bíblia, não lê, não entende, não estuda a palavra de Deus? Não, eu só estou comendo do que falo, eu só estou comendo do que eu vejo na internet. Irmão, 90% das coisas que você vê na internet não tem credibilidade nenhuma. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que você tem que conhecer a palavra, para quando você orar, clamar, pedir, buscar, seja o que nela esteja escrito. Olha o que ele diz, presta atenção, é um conselho para Josué, filho de Num, mas você pode dizer, que bom conselho que é esse? Olha o que ele diz para Josué quando Moisés morreu. Lá, você vai ver, em Josué 1:8, não aparte da vossa boca o livro da lei de Moisés, que Moisés que escreveu, né, o Decálogo e o Pentateuco, os primeiros livros, presta atenção. Ele diz assim, mas antes medita nele, medita, para, lê, pensa, de dia e de noite, para que tudo o que você faça seja o que está escrito no livro da lei, para que você vá bem e seja próspero no seu caminho. A primeira coisa que Moisés fez, ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Foram os livros que ele escreveu ali. Por quê? Para deixar uma lei de Deus instituída. Ele pegou as tábuas do mandamento e ele vai colocar também o Decálogo. O Decálogo vai surgir um conjunto de 613 leis. Então, qual é o conselho de Deus para Josué ser próspero e abençoado?
meditar na palavra, ler a palavra, ler a Bíblia. Porque se você ler, olha o que ele está dizendo, para que você faça tudo o que nele está escrito. Agora, se você só come da boca do pastor, do versículo isolado, não tem um entendimento, fica complicado. Estamos precisando de avivamento. Avivamento vem quando as pessoas lêem a palavra e começam a amar a Deus. Avivamento não é pular no reteté, no pró e gritar, não. Avivamento é quando o amor, presta atenção, das pessoas por Deus é derramado pelo próprio Deus. Quando Deus permite que você descubra o amor que você tem por ele, ele tem por você. Um crente que ama a Deus é um crente avivado. Um crente que ama a Deus, irmão, é um crente cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Você está entendendo, sim ou não? Olha outro versículo aqui, ó. Daí eu não vou nem fazer a reflexão sobre isso, fazer sobre outra coisa. Olha aqui. Deleita-te no Senhor e ele realizará o desejo do seu coração. O que você pensa? Poxa, pastor, eu tô deleitado no Senhor e eu quero aquele celular e Deus vai me dar. Olha, pastor, eu tô deleitado no Senhor e o Senhor vai me dar aquele jogo que eu quero, aquele carro que eu quero, aquele casamento que eu quero. Porque olha o que diz, deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Você sabe o que é deleitar no Senhor? Presta atenção, escuta assim, presta atenção. Ame ao Senhor, presta atenção. E o teu coração esteja voltado para Deus. E sabe o que vai acontecer? O seu desejo, presta atenção, será realizado, que é estar com Deus, que é estar no Senhor. Completando lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e se eu estou nele, de nada sentirei falta. Eu não sinto falta de nada, porque eu estou nele. Ele é a minha riqueza. Ele é tudo que eu preciso. Deleitar ali é o seguinte, irmão. Ame o Senhor. Esteja com o Senhor. Que o seu coração esteja nele. E quando o seu coração está nele, ele realiza o desejo do seu coração. Há um intrínseco amor, há um amor correspondido e a sua alegria será completa porque você será amado por ele e ele amará você. Então é isso que é deleitar. Deleitar quer dizer que o teu coração vai aspirar por Deus, estar em Deus, crer em Deus. Mas daí você aprende errado e vai lá, deleita-te no Senhor, que ele vai, sabe, Senhor, estou deleitado. Muitas vezes você nem foi lá ler o que é deleitar-se, né? Mas você fala assim, não, eu estou deleitado, Senhor, então realizo o desejo do meu coração. Traz o varão, traz a varoa. Aí você briga com Deus, ó Senhor, o Senhor disse que vai realizar o desejo do meu coração, já cortou até o deleitar, né? Então o Senhor tem que realizar o desejo do meu coração. Irmão, você não acha que a Bíblia, ela mente? Não, a Bíblia não mente. Olha o que diz a Bíblia. O coração é enganoso. Olha, a Bíblia diz que o coração, ele é totalmente enganoso e corruptível. Então como é que Deus vai realizar o desejo de um coração enganoso? De um coração corruptível? Pensa nisso. É que nem as pessoas estão dizendo assim, ó, Jeová Jiré, né? Deus da provisão, não é verdade? Mas quando você vai estudar lá o hebraico, não tem J. Como é que vai escrever Jiré se não tem J? Então isso é assunto para outro dia. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte, deleitar no Senhor é você ter o teu centro de amor voltado para Deus. A sua alegria está em Deus. Ele realizará o desejo do teu coração, que é amar a Ele e Ele te amar. É isso. Ele não está falando que vai te dar riquezas, bem, porque senão vai na contramão do que Jesus disse. Não ajuntei para vós outros tesouros na terra, porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então quando você entende a palavra de Deus, fica fácil para você decidir. Quando nós, pastores, trazemos luz ao texto, explicamos para você as expressões idiomáticas, explicamos para você o hebraísmo, explicamos para você o que aquele texto está querendo dizer, você consegue ter uma compreensão de tudo isso. E quando chega alguém
na minha igreja, eu tenho que desconstruir o que ele aprendeu para construir o que a Bíblia está falando. Então a palavra de Deus, ela diz que a compreensão correta das Escrituras vai fazer você ter fé, vai fazer você orar certo, vai fazer você entender que o centro de tudo é Deus. No final, o nome do Senhor será glorificado. Então, se o Senhor é teu pastor, de nada você sente falta. Por quê? Porque todo o centro de alegria, de bênção, de graça, de unção está no Senhor. Irmão, leia a palavra, busque a palavra. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas na igreja têm teatro, tem festa, tem show, e o carro-chefe que a palavra não tem. E o pior, irmão, quando dão a palavra para o pregador, muitas vezes o pregador não sabe o que está pregando. Levitas que louvam blasfêmias e dizem que Deus deu aquela música para ele e que aquela música foi uma madrugada que o Espírito Santo deu, que vai contra a palavra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender isso, porque senão você vai ter uma doença e você vai culpar Deus. Você vai ter um câncer, você vai culpar Deus. Você vai ter problemas e você vai culpar Deus. Mas ele não diz que vai te livrar dos problemas. Ele diz que nesse mundo você vai ter aflição. Por quê? Porque você está num corpo decaído, você está vivendo num mundo pecaminoso, debaixo da impiedade. Irmão, você tem que entender que a raça humana desobedeceu a Deus. E nós caímos da graça de Deus. E ao mesmo tempo que a graça do Senhor nos é oferecida, e nós já estamos vivendo em Cristo e por Cristo, nós estamos vivendo num mundo pecaminoso. Então não será governo nenhum, irmão, que vai resolver isso aqui. Quem vai resolver isso aqui é o Senhor Jesus de Nazaré na sua vinda. Outro versículo que você vai ler errado, que diz assim: e o dia do Senhor será como ladrão à noite. Vigiai, para que não pegai você desprevenido. Quantos pastores você já ouviu que estavam pregando e dizendo assim: olha, irmão, vigia, porque o dia do Senhor virá como ladrão à noite, hein? Olha, você tem que ficar vigiando. Olha, irmão, a compreensão errada deste texto. Eu conheci crentes, pastor João Lima, que eles chegavam em casa e eles dormiam de roupa. Presta atenção, porque eles achavam que se Jesus voltasse, eles tinham que estar preparados para subir de roupinha. Então presta atenção, tivemos que desconstruir isso. Primeiro que é o seguinte: Jesus vai voltar e nós, os que estiverem tomando banho nus, vão subir. Nós temos que separar o que Jesus disse da diáspora, que foi no ano 70, onde o general Tito chegou lá, cercou tudo, né? E o general Tito, ele destrói, diz: ai dos que estiverem no monte, ai dos que estiverem no eirado. Isso é lá em Mateus. A palavra de Deus que está dizendo vigiai, que é o próprio apóstolo Paulo está dizendo, porque o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O que vai acontecer? Logo no versículo seguinte está dizendo assim: mas vós, os que sois de Cristo, subirão em glória. Por quê? Porque vocês já estão preparados. A palavra de Deus disse que o ladrão virá à noite para o ímpio. O ímpio não está esperando como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, presta atenção, eles casavam, se davam em casamento, veio o anjo do Senhor, lacrou a porta e 7 dias depois choveu e todos pereceram. Então ele está dizendo assim que o dia do ladrão virá como, o dia do Senhor virá, Jesus virá como um ladrão à noite, vamos dizer assim para você entender, para o ímpio. Mas nós que somos crentes estamos esperando, porque nós vivemos por Ele, nós estamos nele, nós esperamos e ansiamos por Ele. Então a vinda dele para nós não será nenhuma novidade, nós não temos que nos preocupar com isso. Ao abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados e transformados de corpos corruptíveis a incorruptíveis. Os mortos em Cristo ressuscitarão, mas a palavra e o ladrão virá. O dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando vocês não perceberem. Essa palavra é para o ímpio. Lê os 2 versículos seguintes, que já vai trazer luz ao texto. Então, por isso, estude a palavra, busque a palavra,
Creia na palavra. Nós estamos em 2020, irmão, e tem gente ainda chamando a mulher pecadora de Maria Madalena, tem gente ainda confundindo João Batista com João apóstolo, tem gente aí fazendo e pegam versículos isolados, porque o pastor lá falou na internet, na televisão, é replicado para todo lugar, as pessoas não lêem o texto, não lêem o contexto, não têm entendimento da palavra. E a palavra de Deus, em Oséias 4:6, diz o quê? E o meu povo perece por falta de conhecimento. Provérbios capítulo número 2, se buscares o conhecimento como busca o ouro, a prata refinada, mas nós buscamos o ouro, a prata e não buscamos o conhecimento. E o conhecimento de Deus, irmão, presta atenção nisso. O conhecimento da palavra de Deus vai fazer você ter um entendimento. Você vai entender que tudo é por Ele, para Ele. Você vai entender e compreender que tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece, o amor de Deus permanece para sempre. Quando você entende a palavra, você sabe que tudo está posto aqui na terra para todos. Nesse mundo, irmão, nós temos aflição. Olha o que Jesus disse: tome a sua cruz e segue-me. Ou seja, se revista do meu ministério. Se ele foi perseguido, se ele foi humilhado, nós também poderemos ser. Então, a palavra de Deus está dizendo para você que ela quer transformar a sua vida. Mas para a palavra de Deus transformar a sua vida, você tem que conhecer. Então, a partir de hoje, entenda: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque a mesma salvação que foi oferecida para você será oferecida para toda a sua família. E se eles crerem, você e a sua casa vai viver dias de alegria, de bênção, de graça. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe e te guarde. Olha, o meu intuito nesta pregação é que você desenvolva um amor, que você entre na sua igreja, na sua denominação e saia dizendo: olha, hoje eu aprendi a palavra, hoje eu conheci a palavra, essa palavra marcou. Não é para você sair pensando no teatro que foi feito, na revelação que foi entregada, no show que foi realizado. A igreja foi feita para construir caráter de crente. Crente se constrói com a palavra de Deus. A palavra tem que arder no teu coração até o próximo culto, para que você seja alimentado novamente. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e continue aí no Falando do Amor de Deus.